Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, olha só, eu tenho aqui esse PLC aqui, ó, da Allen Brothers, tá? Allen Brothers, ele é uma versão um pouquinho mais antiga da Allen Brothers. E eu tenho esse outro PLC aqui, ó, da Altus, tá? E eu quero explicar para vocês aqui nesse vídeo como fazer dois PLCs de marcas diferentes se comunicar, tá certo? Primeiro entender por que eles precisam se comunicar e aí depois entender o que é que eu preciso ter para fazer dois PLCs se conversarem, tá bom? Bom, se tu tá interessado nesse assunto, se você quer saber para que e como fazer isso, fica no vídeo até o final, porque eu te garanto, tá muito legal o vídeo de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Viver de PLC. E aqui, como todos vocês já sabem, nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho. Bom, para quem está chegando aqui no canal hoje, eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é, nós vamos colocar um PLC, vamos explicar como colocar um PLC da Allen Brothers para conversar com um PLC de uma marca diferente. No caso aqui desse exemplo seria o Altus, né? Que é esse aqui é um PLC, o Nexus Express, tá? Primeiro nós vamos entender um pouquinho por que a gente precisa, em algumas aplicações, fazer com que dois componentes ou dois PLCs, ou pode ser até instrumentos aí, tipo um medidor de grandeza, um instrumento aí que tenha um protocolo de comunicação. Por que a gente precisa colocar para eles conversarem, trocarem informações? Vamos entender um pouquinho mais sobre tudo isso e você vai ver que à medida que a gente começa a ter essas possibilidades, a gente abre um leque muito legal de aplicações e de melhorias que a gente pode implementar aí dentro do nosso sistema de automação, tá certo? Bom pessoal, então eu preparei uma arte aqui, vou compartilhar a tela aqui com vocês, né? Eu gosto sempre de seguir uma arte aqui para não me perder aqui no nosso bate-papo, tá bom? Bom, esse aqui é o tema do nosso editorial Automação para Todos, né? A gente está sempre fazendo aqui, voltando para aquelas pessoas que estão começando na automação, né? Então eu sempre trago assim um conteúdo tentando nivelar todo mundo, né? Para que todo mundo possa acompanhar e assim se motivar. Porque à medida que a gente vai falando aqui, o cara não está conseguindo entender nada, isso vai prejudicando a capacidade de aprendizagem do indivíduo, né? Então a gente tenta mostrar da forma mais simples possível, né? Mesmo que o assunto seja bastante complexo, a gente tenta trazer uma simplicidade para ele, para esse início de conversa, para que você possa dar os seus primeiros passos. E aí depois que você dá os seus primeiros passos, os desafios chegam e você consegue transpô-los, né? Então vamos lá. Ó, antes da gente ir para o vídeo, eu queria só falar um pouquinho com você do canal, né? Pedir a você que vamos aumentar aí a família Viver de PLC. Olha, cara, se inscreve. Quais são as vantagens de se inscrever no canal? Quando você se inscreve no canal, você ativa o sininho, sai vídeo novo toda semana e você vai ser avisado desses vídeos. Embora o nome do canal seja Viver de PLC, nós soltamos aqui vários conteúdos, inclusive voltado à profissão, voltado à automação como um todo. Desde a automação industrial, a automação predial, e assim, a gente traz assuntos diversos sempre voltados aí para a nossa profissão, para automação, para formação. Então vale muito a pena, né? Talvez algumas dúvidas que você tenha aí sobre determinados temas, aí você recebe lá, ó, eu queria ouvir sobre esse assunto. Então você vai lá, você vai ter aí sempre chegando no seu celular o aviso de um vídeo novo, e sai vídeo novo toda semana, pelo menos 2, e recortes todos os dias dos nossos vídeos, tá certo? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo. Bom, porque alguns equipamentos devem trocar informações, né? Olha só, essa imagem aí, ela ilustra pra gente vários equipamentos conversando, né? Ó, você vai ter aqui embaixo, ó, inversores de frequência, MGS, que são medidores de grandeza, IHMs ou relés de proteção, PLCs aqui, né? PLC aqui, IHM aqui,
indicadores, ó, vários equipamentos. Esse aqui é equipamento já de outro fabricante, todos comunicando isso aí, todos interagindo, né? No caso aqui, ele fala que eles estão interagindo aqui em Profibus, né? Então aqui essa linha verde aqui é Profibus, aqui provavelmente um outro protocolo, mas está sendo convertido aqui para Profibus. Então eles estão aí se comunicando, né? Então para quê, né? Para que eles têm que tá trocando essas informações, né? Eu fiz esse slide aqui com o intuito assim, de tentar mostrar um exemplo dessa necessidade, né? Imagine que eu tenho uma fábrica de ração. Isso aqui é só um exemplo hipotético, tá certo? E essa fábrica ela tem três setores, tá? Um exemplo, ela tem uma linha de produção, né? Produção de ração, né? Ela produz a ração, ela mistura, ela depois ensaca e ela depois carrega os caminhões que vem ali. Ela carrega com aquela quantidade X de sacos ali para serem transportados. Então, vamos usar esse exemplo. Aí imagine que eu tenho uma área grande chamada setor A, onde faz a mistura da ração, né? Então, lá entra o milho, a soja, tal, os componentes todo, e faz aquela mistura e prepara a ração, e que fica dentro de um silo grande lá, né? Então, para controlar tudo isso aqui, eu tenho um PLC lá. Vamos supor que seja o PLC aqui, ó, da Altos, tá lá na área da mistura, né? Tá certo? Então, tem um PLC da Altos lá, que pode ser de pequeno, de médio, de grande porte, dependendo do tamanho da planta, né? Então, ele tá lá fazendo todo aquele trabalho. Bom, tudo que ele faz aqui, ele joga para frente, para o setor B. O setor B é o setor de ensacadora de ração, né? Então você imagina, bom, se eu tenho um setor B que vai ensacar a ração, ele precisa saber qual a quantidade que tem lá dentro do silo, para eu me preparar para poder ensacar, para eu saber quantos sacos eu tenho que reservar para fazer esse empacotamento aí, né? Então, assim, esse é só um exemplo. Na hora que vier o material lá do misturador para a área de ensacar, quais são o meio de transporte desse material de um setor para o outro? São correias transportadoras? Eu tenho alimentadores? O que é que eu tenho? E se esse ensacamento é online, aí eu preciso, na hora que eu não tiver mais saco aqui, eu preciso parar o processo lá. Perceba que uma coisa fica ligada à outra, né? Ela tá ligada à outra. Então, por aí você já vai imaginando. O setor B, eu tenho outro PLC lá, certo? Eu tenho um PLC aqui, ó, da Allen Brothers, que está controlando o setor A, certo? Então, imagina. Desculpe, o setor B. No setor A eu tenho um PLC da Altos e no setor B eu tenho um PLC da Allen Brothers, tá certo? Aí vem agora o terceiro setor. O terceiro setor é o setor C, que ele é o de despacho de ração. Bom, esse setor C, ele tem a função de empilhar os sacos em pallets, né? Contando, pesando, checando. Vamos supor que lá tem um controle de qualidade onde faz um recheque para ver se os sacos estão todos no mesmo peso ali, se o peso está correto. E ele também faz, de forma automática, a carga do caminhão que chega, tá certo? Através de correia transportadoras, e tem lá os sensores para contar a quantidade de saco, para não colocar nenhum saco a mais nem a menos, tá certo? Então, imagina, bom, vou chegando aqui e eu vou saindo aqui. Imagina que o misturador aqui, ele é função da quantidade de sacos que tem aqui disponível nesse setor C. Então, à medida que os sacos vão saindo aqui, vai vagando espaço, é hora de misturar mais. E aqui eu tenho um PLC da Siemens, né? Eu tenho um PLC da Siemens. Então, imagine que eu tenho aí agora 3 PLCs, cada um controlando um setor A, B, C, e cada um de marca diferente, tá certo? Eu vou dar um exemplo de marcas iguais, mas vocês vão entender lá para frente que não importa
a marca do PLC que você está usando. O que importa são outras características que, se o equipamento possui, eles conseguem se falar. Se ele não possui, eles não vão conseguir se falar, tá certo? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao nosso papo. Bom, então vamos lá. Imagina aí a comunicação entre esses 3 PLCs aí, né? Eu tenho um PLC da Rockwell, né? Esse aqui já é um mais novo aí, ó. Não é que nem esse aqui. Esse aqui, cara, eu comprei num leilão. Muito bacana ele, sabe? Eu comprei no leilão, mas aí depois eu fui comprando PLCs de umas séries mais modernas, tal. Aí ele ficou aqui meio que parado, tal. Vou até esse ano eu vou colocar um stand na feira de empreendedorismo. Eu vou usar ele para fazer uma automação lá, para quando o pessoal chegar no stand ficar impactado aí, né, com o nosso controle automático. Eu vou usar ele até para ele poder aí tirar a poeira e ele continuar trabalhando, né? Então eu tenho aqui um PLC moderno, né, da Rockwell. Eu tenho aqui um PLC da série 1500, ó, PLC S7 1500 da Siemens. E eu tenho um aqui da Altus, né, que vocês sabem que eu não me aparto da Altus, né? Tá sempre aqui nos meus vídeos, né? Até porque eu tenho um material deles, tenho uma parceria com eles. Então eles estão sempre aqui presentes aqui comigo, tá certo? Então imagine aqui, ó, tem um PLCs de marcas diferentes, né? Que eles vão precisar se falar, eles vão precisar conversar. Eles vão precisar trocar informação para um intertravar o outro, para um avisar o outro que há uma necessidade tal lá que faz parte da lógica, tá certo? Bom, então aqui você já deve imaginar, assim, eu tenho que pegar 3 PLCs, pelo exemplo que o professor está dando, de fabricantes diferentes, e preciso colocar eles para trocar dados ali, né? Bom, vamos lá. Se eu dissesse a vocês que é muito comum isso, quando eu faço em sala de aula, quando eu dava aula presencial, eu falava, ó, vamos lá, vamos fazer uma comunicação com PLCs de mesmo fabricante. É possível? Todo mundo, professor, é. Por quê? Porque eles são da mesma marca, do mesmo modelo, eles são do mesmo fabricante. Então, com certeza, eles devem se entender. Mas esse não é o parâmetro. Lógico, se eu tenho 3 PLCs de mesmo modelo, de mesmo fabricante, a probabilidade deles se falarem é enorme, né? Inclusive, se você for nascer do zero com o seu projeto, uma das coisas que eu aconselho vocês é que vocês padronizem, de fato. Se você vai colocar 4, 5 PLCs aí numa planta aí que você está automatizando. Eu vou procurar um preço, eu vou fazer em épocas diferentes, eu vou procurar preço diferente. Não faz isso. Tenta padronizar. Porque imagina, se você coloca 3 PLCs de mesma marca, você vai usar um software só, né? E quando você usa muitos softwares diferentes, fica uma salada de fruta. Às vezes o mantenedor sabe usar um software, não sabe usar o outro. E isso traz muita dificuldade para quem está lá no chão de fábrica para resolver problema, tá? Às vezes é atualização de firmware, tal. Não, quando você está tudo padronizado com um fabricante só, isso facilita bastante a sua vida. Com um software só você resolve tudo, né? Quando você vai atualizar aquele software, você atualiza para todo mundo. Quando você vai atualizar firmware, atualiza de todo mundo. Então isso é muito interessante, a padronização. Outra coisa, quando você monta um projetinho desse, que você instala, que você automatiza uma fábrica. Quando eu falo fábrica, eu estou sempre falando fábricas pequenas, mas essa regra se adequa a fábricas grande porte. A questão do sobressalente. Imagina que eu tenho todos de mesmo fabricante, então fica mais fácil para mim o sobressalente, porque o sobressalente de um setor é o mesmo do outro, então eu preciso ter uma quantidade menor de sobressalente, ou seja, minha despesa com sobressalente acaba ficando menor, tá certo? Bom, vamos lá. Então, já quando a gente apresenta essa imagem aqui, ó, que você vê aí vários fabricantes, aqui eu tenho Rockwell, Siemens, Altus, WEG e Delta. Quando eu começo a apresentar uma foto como essa aqui, os meus alunos já de cara dizem, não, professor, aí complicou, cara,
Aí fica ruim. Como é que o Altos vai conversar com o Delta com o Siemens com o VEG? Não, professor, aí complicou. Isso, se você for olhar para a questão marca, você está certíssimo, né? Você está certíssimo se você for olhar para a questão marca. Mas não se trata disso aqui, tá? Se trata de uma característica que nós vamos falar agora. Mas antes eu quero fazer uma introdução para que você faça um paralelo com a nossa comunicação, tá? Então vamos lá. Qual a regra de comunicação entre duas pessoas, né? Imagine aqui agora a nossa comunicação, a minha com vocês aqui, né? O que é que tem que haver aqui na nossa comunicação para isso funcionar? Você pode dizer, professor, eu preciso ter a internet, eu preciso ter o YouTube. Não, também, né? Esse é o meio físico pelo qual eu chego aí até a sua casa, até o seu celular aí, né? Mas uma das regras básicas, né? Se você for parar para olhar, olha só, essa foto ela é bem emblemática, né? Ela tá falando aqui e ele tá ouvindo ali com atenção, né? Mas veja bem, o fato de um falar e o outro ouvir não significa dizer que ali está tendo entendimento do que um está falando. Posso dar um exemplo. Se eu pegar um de vocês aqui, lógico que só fala português, e eu colocar você num trem cheio de chinês, eu vou falar de chinês aqui, é só um exemplo. Por quê? Porque eu acho o mandarim, quando eu vejo eles falando, algo muito difícil. Talvez até nem seja, mas eu acho muito difícil. Chega, eu fico olhando assim, rapaz, eu não tenho condição de aprender a falar um troço desse, não. Por que eu acho difícil? É porque é uma coisa que, quando você fala do inglês, a gente já cresceu ouvindo que o inglês era a língua universal e tal. Na escola a gente vê inglês, né? Então a gente tende a entender que é mais fácil. Mas vamos lá, voltar. Então se eu jogo você ali num ônibus, num trem cheio de chinês, e eu disse, vai lá e pega tal informação. Tu vai se ferrar para você conseguir essa informação que eu te pedi. Por quê? Porque você vai ter dificuldade de se comunicar com as pessoas. Então, não vai importar se você tá falando, tá certo? E se eles estão te ouvindo. Você pode gritar, mas eles não vão entender você, né? Eu me lembro de um fato bem interessante, que lá na Prado Forte, eu estava nas férias lá, e aí tinha um americano lá e eu fiz uma certa amizade com ele, e o meu inglês sempre foi um inglês velho derrubado, sabe? Aquele inglês meia boca mesmo, sabe? The books on the table, como dizia o Cacete Planeta. E o cara lá, velho, ele tava sem amigos, tava querendo alguém para bater papo, e ele se sujeitou a ficar comigo lá. Batendo papo e tal. E engraçado que no meio da comunicação, de vez em quando eu falava alto, eu falava gritando ali, e a minha esposa dizia, filho, não precisa gritar não, ele não é moco não, viu? Ele só não entende português, mas ele não é moco não. Então, ou seja, não adianta você gritar, porque o outro lado não vai entender o que você está falando, né? É preciso que haja uma forma de comunicação, né? E para nossa forma de comunicação, a coisa comum que deve haver é a língua, né? Imagina aqui, essa outra é uma foto bem interessante. Você tem uma reunião com pessoas que estão presentes numa sala e outras estão de forma virtual também presentes naquele recinto. Imagine você aí que esses 4 que estão aqui fora, né, nessa mesa, cada um falasse um idioma. Esse aqui fala alemão, essa aqui fala holandês, esse aqui fala inglês, essa aqui fala português, esse aqui, cada um aqui fala uma linguagem diferente, o mandarim e tal. Imagina, cara, eles iam se reunir, se encontrar e ninguém ia entender ninguém. Então, com certeza, para que essa reunião tenha sucesso, é preciso que todos falem uma mesma língua. E se alguém não conhece aquela língua, é preciso que tenha alguém traduzindo para ele. Que ele possa. Eu já fui em congressos que você coloca aqui o fone de ouvido
e o congresso todo ele é traduzido em tempo real. Pronto, o cara tá falando lá e eu tô entendendo tudo porque tem alguém traduzindo para mim. Aquelas reuniões da ONU mesmo, o cara coloca aqui, quando um presidente vai lá falar, os outros não sabem aquela língua dele, tá aqui, ele tá ouvindo o tempo todo e tá sabendo o que é que o cara tá falando, porque tá alguém traduzindo aqui no ouvido dele. Então, é preciso que pra gente se comunicar, se eu estivesse falando aqui esse vídeo em mandarim, para você me entender, você teria que botar aí uma legenda em português para que você pudesse, de fato, entender o que é que eu estou falando. Mas, como eu estou falando português e vocês entendem português, aí a nossa comunicação, ela acontece, tá certo? Por mais que seja um português que nem o meu aí, que não é muito bacana, viu? Se o inglês não é, o português não é, o professor tá ruim. Parece que o professor só entende um pouquinho mesmo de PLC e de automação, né? Então vamos lá. Bom, com os computadores, a gente tem aí uma... Como é que eu posso dizer assim? Não é diferente. Para que eu possa colocar os meus equipamentos para conversar entre eles, eles precisam ter também uma linguagem comum. E para isso, no meio industrial, nós temos aqui várias linguagens. Aqui são alguns, né? Que é o Modbus, o Profinet, o Ethernet IP, o Ethercat, o Profibus, o CANopen, o DeviceNet. Então, tudo isso aqui são protocolos, tá? São protocolos. O que é protocolo, professor? É linguagem de programa, é linguagem de comunicação, tá? Um protocolo, o nome é protocolo porque são regras que eles estabelecem de comunicação. Assim como na nossa linguagem, o português, ele é um protocolo também. Por quê? Porque como é que você forma uma frase? Você tem. A gente cresce... Desculpa, gente. A gente cresce aprendendo, né, no convívio com os nossos pais, com os nossos familiares, com as pessoas que estão juntos da gente. A gente aprende a formar frase com eles, ouvindo eles. Imagina, se é uma criança, você chega lá e fala água quero. Não, meu filho, não é assim não. Quero água. Diga, quero água. Então você vai aprendendo as regras da comunicação ali no dia a dia, né? Então, como a gente fala o português a vida toda, essas regras a gente vai absorvendo elas. Até mesmo se a gente não for para uma escola, a gente vai aprender aquelas regras de comunicação, né? Ou seja, eu falo, você entende. Se eu não vou para a escola, lógico, eu vou ter um vocabulário ali, às vezes incorreto, mas com certeza alguém que nunca foi para a escola, quando ela vem falar com a gente entende ela, porque o idioma é o mesmo, tá certo? Aquela base, o protocolo básico tá ali, né? Então, do mesmo jeito, são com os PLCs aqui, tá? Tô fazendo esse paralelo que eu acho muito importante, tá certo? Pra gente entender como é que é a comunicação entre máquinas. Ela segue a mesma regrinha, né? Então, quando a gente fala o nome protocolo, a gente tá falando assim, ó, tem um conjunto de parâmetros, de regras que precisa estar ajustado de um lado e do outro para que eles possam se comunicar. Então, eu tenho aqui esses exemplos que eu trouxe para você, mas aqui para nosso exemplo da nossa bate-papo de hoje, nós vamos escolher esse aqui, o Modbus TCP IP, né? Ou TCP IP, né? O Modbus TCP IP, né? A gente tem vários vídeos aí, eu estou trazendo o Modbus e podia trazer um outro, tá? Eu não estou entrando aqui na questão de que, professor, mas não é legal não, cara, é melhor fazer um Profinet, PLC para PLC. Não estou entrando nessa questão, tá certo? Que aí é um outro vídeo onde a gente vai falar qual o melhor protocolo. O melhor protocolo, ele é sempre baseado no que eu preciso. Aí eu vou ter intertravamento entre máquinas, eu preciso de uma resposta muito rápida de rede. Aí vamos escolher aqui o que é que tem no mercado para cada aplicação. Tá certo? Então vamos tocar o barco aqui. Então, eu estou escolhendo aqui o Modbus TCP/IP porque a gente tem uma série de vídeos lá no canal
E se você fala, pô, como é que é esse TCP/IP? Vai lá no canal, tem uma playlist lá. Por isso que eu falo, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sai muita coisa boa aqui. Aquilo que sair que você achar, não, isso aqui é um conteúdo que eu não tenho interesse. Você não tem interesse, mas aquilo que de fato sair que você fala, pô, isso aqui vai me ajudar no dia a dia. Aí tu pega lá, porque esse é o objetivo do canal, é ajudar você no dia a dia, tá certo? Então, por isso que eu escolhi o TCP, é o Modbus TCP/IP, tá bom? Então vamos lá agora. Imagina aqui, eu tenho agora aquela mesma imagem dos PLCs, e na hora que eu chego lá na minha planta, primeiro, se eu escolhi o Modbus TCP/IP, para que os meus PLCs conversem, é preciso que cada um dele fale ou entenda essa linguagem, ou esse protocolo, tá certo? Vamos lá. Então eu coloquei esse tiquezinho aqui, ó, para dizer, esse PLC ele fala Modbus TCP/IP. Opa, beleza. E eu não estou entrando aqui no mérito do meio físico de comunicação, tá? Lógico, se fosse Modbus RTU, aí com padrão 485, eu não estou entrando nesse... Lá nessa série de vídeo, essa playlist lá, eu destrincho tudo isso para vocês lá, tá? De uma forma bem bacaninha lá, vale a pena você maratonar lá, viu? É das playlists mais maratonadas, é o Modbus, viu? Então vamos lá, então eu tenho aqui esse tique dizendo, ó, esse aqui fala em Modbus TCP/IP. O Delta fala em Modbus TCP/IP. Opa! O VEG, ele fala em Modbus TCP/IP, tá? Beleza. O Altus, ele fala em Modbus TCP/IP, ok. E o Siemens também fala em Modbus TCP/IP. Então, eu tenho meus 5 PLCs que falam no mesmo protocolo. Eles trabalham com o mesmo protocolo. Alguns deles conversam em outros protocolos também, no CANopen, no Ethernet, EtherCAT e tal. Ok. Mas como eu escolhi o Modbus TCP/IP e eu vi que todos falam em Modbus TCP/IP, logo eu posso só criar minha rede nesse padrãozinho aqui, Modbus TCP/IP. A partir disso, olha só, veja que eu primeiro fui analisar. E se eu tivesse um PLC aqui, Carlos, que não fala TCP/IP, Modbus TCP/IP, opa, aí eu ia ter um problema. Eu teria que colocar talvez um conversor, ou eu teria que olhar se não existe um outro protocolo em que todos falam, inclusive esse, e aí eu ia fazer a minha análise. Depois de saber, ó, todos falam num protocolo, mas é esse o protocolo mais adequado? Isso aqui é um tema para um próximo vídeo, tá certo? Por isso que eu não vou mergulhar nisso aqui agora. Mas seria basicamente isso, né? Primeiro, eu vejo o que há de comum. O que há de comum nesses 5 PLCs? Né? Ah, eles falam protocolo Modbus TCP/IP. Beleza. O protocolo Modbus TCP/IP, ele atende à aplicação que eu quero fazer? Ao nível de comunicação e de velocidade que eu quero ter? Atende. Então, show de bola. Agora é bola para frente. Tá certo, gente? Então, assim, esse vídeo tem um objetivo interessante, que é, quando você olhar assim para uma rede que tem PLCs de marcas diferentes, tá? Então, assim, você não se assusta e dizer, eita, poxa, mas aqui é um Rockwell, ali do outro lado é um Siemens, poxa, não vai dar para fazer. Dá, se eles tiverem um protocolo comum e esse protocolo for um protocolo que se adequa à sua aplicação, aí, cara, dá tranquilamente para você fazer esse bem bolado aí, tá certo? Então, gente, basicamente era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Olha só, gente, mais uma vez pedir a vocês que deixem seu like aí, deixa o seu comentário, tá certo? Se tá gostando dos vídeos, deixa seu like, seu comentário. Olha só, o like é importante, tá certo? É porque quanto mais likes vocês dão, eu vejo, ó, vou continuar com esse conteúdo aqui, eles têm interesse, porque eu quero fazer vídeos que vocês tenham interesse, tá certo? Que seja, assim, algo que ajuda vocês no dia a dia. Esse é o objetivo do nosso canal, tá? É um canal
que eu criei aqui, mas que ele é voltado para vocês. Por isso que é muito vantajoso se inscrever no canal, porque sai conteúdo aí muito direcionado e quando você se inscreve, que ativa o sininho, você vê quais são os vídeos que estão sendo lançados ali e você fala, pá, isso aqui é interessante. Você vai lá e olha e com certeza, eu tenho recebido muito feedback, gente, muito feedback mesmo de pessoas que conseguiram tirar defeitos lá na fábrica a partir do vídeo e tal, já se interessaram para fazer curso de PLC, outros que voltaram a estudar em função do canal, e esse é o nosso objetivo aí, é de fato bombar a carreira de vocês, tá bom? Gente, forte abraço, até o nosso próximo encontro, fica com Deus e até lá.